Olá, internautas do Portal Joinville, continuando a nossa série de entrevistas, recebemos agora o candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Manuel Francisco Bento, que atualmente foi eleito vereador no município de Joinville, e eu gostaria até de começar falando sobre isso. A comunidade, depois de algumas candidaturas sua como vereador, vereador eleito, ela compreende essa vontade de repente, alcançar voos maiores, candidato? Com certeza, antes de cumprimentar primeiro, agradecer pela oportunidade. Como já é o meu terceiro mandato, Wagner, já tenho uma experiência no Legislativo Municipal e principalmente pelos projetos que nós já apresentamos nesses 12 anos que eu estou na Câmara, e a minha quinta eleição, que eu participo como candidato a vereador e já pela terceira vez como vereador da maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, a própria população entende que é um momento também de a gente fazer uma representação através da Assembleia Legislativa pela própria experiência que a gente tem hoje e assim a comunidade apoia e defende a nossa candidatura. O que o senhor sente de alteração em relação a para o partido, de uma forma geral, e para os seus candidatos, pós uma gestão de Carlito Médici na prefeitura? Vocês sentem algum tipo de negatividade, até baseado talvez eu chamasse na eleição, que não foi bem sucedida? Olha, Wagner, eu tenho caminhado em todos os cantos da cidade, sou um candidato que faço o contato direto com a população, visitando o estabelecimento comercial, as famílias da nossa cidade, e fui líder do governo durante 4 anos na gestão Carlito. Claro, lamentavelmente, para nós é muito triste a gente ver aquelas praças que fizemos, tantas obras importantes que foi feita na nossa cidade, principalmente as áreas de lazer, e a gente ver elas na situação que se encontra hoje, num total completo abandono em algumas situações. Isso nos deixa bastante triste, e há um sentimento muito positivo, por mais que as pessoas possam até compreender, e a gente respeita a opinião de cada um sentimento de saudade até do prefeito Carlito em relação às manifestações que a gente vê pela população. Porque continua lá a falta de medicamento, continua as ruas sem a pavimentação, porque nós estamos falando de uma cidade que tem a sua complexidade, as suas dificuldades. Acho que nem o próprio prefeito atual, Udo, ele tinha entendimento ou imaginava que existiria tantas dificuldades na administração como tem. Porque você administrar uma cidade, uma administração pública, é diferente de uma administração de uma empresa privada. E aí hoje o prefeito compreende um pouco essa realidade. Eu sou um vereador que tenho a minha independência, não tenho nenhum cargo no governo Udo, mas quero bem da minha cidade e tenho um relacionamento político muito saudável com o prefeito Udo, que independente de quem fosse o prefeito. Eu tenho responsabilidade pela minha cidade, independente do partido. Eu faço parte de uma agremiação partidária, mas o meu partido maior, a partir do momento da eleição, é a população, assim que nós precisamos se comportar. Então, nesse aspecto, há um sentimento, sim, de muitas pessoas dizer que saudade do ex-prefeito Carlito em relação a algumas situações de uma forma mais democrática nas discussões, de alguns processos importantes em algumas áreas que acabou se esquecendo, deixando de lado e não dando continuidade na administração atual. Que esse é o grande pecado, e aí por isso que eu defendo de uma maneira muito forte a reforma política. Acho que as gestões ela termina em 4 anos, mas a continuidade dos projetos é importante para a cidade, tem que dar continuidade, não tem que ter a ruptura, e aí há um prejuízo enorme para a população quando isso não tem continuidade. Essa falta de continuidade, caso o senhor seja eleito deputado, não vai acontecer também no cargo de vereador? Não, porque quem vai estar substituindo a minha vaga é um vereador já experiente, já foi secretário municipal, que agora, nesse momento, está na minha cadeira, ocupando a minha cadeira na Câmara de Vereadores, que é o Marquinhos, que é um vereador que já tem a sua experiência, tem a sua contribuição com a cidade. A continuidade dos projetos que nós temos encaminhado, ele vai dar continuidade. Até porque eu, sendo deputado, vou estar muito próximo à nossa cidade, fazendo esse compartilhamento em conjunto com o Legislativo Municipal. E claro, quero ser um deputado para também fazer o grande debate necessário que precisa ser feito em defesa de alguns temas como segurança, que é o que nós estamos vendo de um maior desespero da população, que me sinto envergonhado até de ver nós temos um efetivo tão pequeno de policiais civil, militar, estando no maior reduto eleitoral que é Joinville, e aí precisamos ter deputado forte, Eu estando lá, com certeza, vou fazer esse enfrentamento muito forte com o governador, independente de quem seja o governador, defendendo a minha cidade, porque eu tenho essa obrigação e esse respeito eu preciso ter com o cidadão que mora na nossa cidade.
Essa sua candidatura a deputado, ela reflete um pouco de uma necessidade de renovação da Assembleia? Com certeza, eu acho que os grandes temas importantes que a cidade precisa fazer, que o Estado de Santa Catarina, em algumas áreas fundamentais, precisa ser feito. Acho que a experiência do município de estar aqui trabalhando próximo à população, fazendo projetos importantes como o da merenda escolar, o próprio projeto fitoterápico, a região metropolitana, que nem compete a mim como vereador, mas hoje já é uma realidade que está protocolada na Assembleia Legislativa. Então esses grandes assuntos, esses grandes temas precisam ser encarados de uma maneira muito mais forte pelos deputados. Na representatividade, e Joinville tem um colégio eleitoral que com certeza absoluta tem condições de eleger de 5 a 6 deputados, mas que esses deputados efetivamente representam a nossa cidade no seu contexto de estar presente fazendo essas discussões com os grandes assuntos e os menores também, sendo ele na área da educação, na área da saúde ou na área da própria segurança pública. Pela sua experiência na Câmara de Vereadores, essa renovação deveria acontecer na Câmara também, e até acompanhando as últimas eleições, sempre que houve uma renovação, ela foi mais positiva ou foi mais negativa? Depende do contexto. Essa é uma situação que a gente tem que ter um pouco de cuidado até para não falar, para não ofender ninguém nessa questão da renovação, e eu concordo com a renovação, mas a renovação também tem que ter qualificação, tem que ser qualificada para fazer o grande debate. Senão fica no mesmo e na mesmice, que a população cansa, do político que continua fazendo a mesma prática de fazer política, que não dentro da sua função efetivamente. Uma confusão muitas vezes da própria cabeça do eleitor, mas muito culpado isso é o político, de alguns vícios que historicamente vem acontecendo, principalmente no aspecto do assistencialismo, que não é papel do político fazer isso. O político é possibilitar as políticas públicas que atendam a população. E aí esse é um compromisso que o deputado tem que assumir. E aí, claro, eu posso te falar com toda a segurança dos projetos importantes que nós apresentamos para Joinville, que esse projeto pode ser transformado em projeto de um deputado estadual que sirva para o estado todo de Santa Catarina. Eu tenho essas convicções, hoje estou preparado para isso, com muita capacidade de fazer com que esse projeto efetivamente aconteça no Estado, mas que a gente consiga também fazer a grande política, não a política do fígado, mas a grande política com sabedoria e com inteligência, envolvendo a sociedade nos debates importantes da cidade, porque nós não podemos mais permitir que vivemos num momento como a gente vive, com a arrecadação que a nossa cidade tem, o Estado tem, as nossas escolas caindo aos pedaços, algumas escolas estaduais, os alunos pagando o preço disso, não tendo as escolas técnicas suficientes para a gente poder atender os nossos alunos, que ele consiga buscar uma qualificação profissional. E aí é uma responsabilidade sim do deputado estadual de garantir esses serviços e esses acessos à população, que muitas vezes fica à mercê porque o deputado não faz e não cumpre com o seu papel devidamente como deveria. Essa situação que envolve os projetos municipais que podem servir como base para projetos estaduais, o que o senhor destacaria nesse sentido? Eu vou te dar um exemplo rapidamente aqui da região metropolitana. Nós estamos discutindo a região metropolitana já faz algum tempo. Entra prefeito, sai prefeito, o prefeito tem até a boa vontade, mas não tinha a regulamentação da região metropolitana. A região metropolitana, ela sendo regulamentada, nós já vamos resolver um problema que historicamente vem prejudicando a população, principalmente o povo mais próximo, de Araquari e Joinville, que tenha o limite do perímetro urbano. O transporte coletivo não pode entrar para dentro de Araquari e nem de Araquari vindo para Joinville, que com a implementação da região metropolitana nós já imediatamente vamos resolver essa questão que há muitos anos a população vem pedindo para que fosse resolvido. Esse é um projeto que já está na Assembleia, foi encaminhado por nós construímos, eu na condição de presidente da Comissão de Urbanismo, onde nós vamos aumentar o valor da participação diretamente na participação dos municípios, do fundo de participação. Nós vamos poder fazer os consórcios entre esses municípios, unificando os nossos esforços para resolver a questão da saúde, que é uma situação que Joinville acaba absorvendo em torno de 30% que nós atendemos no Hospital São José, nós atendemos a nossa região metropolitana e não recebemos por isso. Com a implementação da região metropolitana, nós vamos poder receber esse valor a mais, porque nós vamos fazer a somatória de todos esses municípios que vão fazer parte da região metropolitana e vamos receber recursos para atender na nossa cidade esse cidadão que precisa do atendimento na nossa cidade. Isso era para ter feito há muitos anos. Nós que provocamos, eu que provoquei essa discussão, já passou por 2 comissões na Assembleia Legislativa e quero ter a oportunidade de poder, no início do ano que vem, acabar votando essa lei, ajudando
a gente a votar essa lei da regulamentação, que vamos resolver e vamos ajudar a fazer o nosso município vizinho a crescer junto com a cidade de Joinville, com os serviços que hoje nós podemos colocar à disposição na integração a partir da implementação da região metropolitana, que já discutimos com a MUNESC, com os prefeitos que compõem a região da MUNESC, e todos os prefeitos, quase na sua totalidade, defendem e nos aplaudiram pela iniciativa de a gente encabeçar e ter essa responsabilidade de assumir isso para definitivamente a gente resolver essa situação da região metropolitana. Porque nós vamos crescer no conjunto e vamos dividir também esses custos no conjunto quando nós vamos captar recursos do governo federal, que é assim que funciona. Nós pegando o exemplo de Curitiba, há 29 anos atrás, a Curitiba já criou a região metropolitana. Então, se você vê o entorno de Curitiba, cresceu na mesma proporção da cidade do centro de Curitiba, a mesma proporção que cresceu a região metropolitana do entorno. Candidato, eu gostaria que, já que a gente chegou na parte final da entrevista, que o senhor se dirigisse diretamente aos internautas do Portal Joinville e deixasse suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade, me colocar aqui à disposição da minha cidade, uma cidade que eu escolhi para viver já há 30 anos, ela me adotou e eu tenho um amor por essa cidade. Quero ser o deputado de Santa Catarina, um deputado forte representando a nossa cidade, como eu já falei pela experiência, e me colocar à disposição para fazer essa representatividade, estando próximo à população. Então, queria pedir o voto aos eleitores, né? Meu número é 13913 e eu sou conhecido como Bento. Em algumas regiões da cidade com outro nome diferente, porque da onde eu nasci eu sou conhecido lá como Francisco, como Chico, mas aqui em Joinville como Bento, e aí hoje estou na condição aí de ser candidato. Quero pedir o voto aos nossos eleitores para que a gente tenha a oportunidade de poder representar com muita dignidade, com muita honestidade e com muita simplicidade e humildade, dando acesso à população poder nos encontrar assim que se a gente for eleito como deputado.